Olá, tudo bem? Que bom te encontrar aqui de novo. Eu estou com o Marcelo. Nós Bem, vamos, Renata. tudo bem? Nós vamos junto com você dar uma estudada nessa lição maravilhosa que vem falando sobre família. É uma lição que toca muito ao nosso coração, né, Ixi, Marcelo? a gente que tem filhos, Nós né? somos pais. Eu tenho uma pequenininha, né? Sou uma recém-mãe, como falam por aí. Marcelo já tem um pouquinho mais de É um experiência, pouquinho mais, né? então nós temos muito o que falar sobre esses Sobre filhos e filhos. sobre a nossa atuação como pais. Pena que o tempo é pouco, né? Pouco, 10 minutos passa rápido. mas vamos lá. Bom, paternidade e maternidade, a gente costuma dizer que ninguém nasce pai, ninguém nasce mãe, a gente Aprende. aprende na prática. E não tem receita. Não vem com manual, não tem receita. E a gente, na verdade, vai aprendendo mais com os erros do Com que com os certeza. acertos. E por mais que você dê a mesma educação para um e para o outro eles têm já uma personalidade. E aí você só vai lapidando. E às vezes o que você faz para um não serve para o outro. Então tem que achar um caminho. E é só Deus que dá essa direção. Só Deus com esse direcionamento, não é mesmo? Bom, a gente tem aqui alguns exemplos de pais, né? Por exemplo, Eva, primeira pessoa que se tornou mãe no mundo. Como será que foi isso para ela, né? Imagina, a lição fala, né? Sobre talvez esse sentimento, né? Essa barriga crescendo, toda aquela situação do feto se desenvolvendo e os desconfortos, porque já havia o pecado no mundo, Sim. então, e depois o parto, né? E ela não teve para quem pedir, né? Um Ajuda. auxílio, ela na Alguém para verdade. orientar. A mãe, no caso, para estar aí ao lado, orientando a filha. É assim que funciona. Isso faz parte. Todas essas dúvidas na cabeça de Eva, imagina como que não deve ter sido. Não deve ter sido fácil. Só com a ajuda de Deus mesmo. Só Deus. E o que a gente pode falar de Sara, né? Aos 90 anos. Mãe. Não dava já para, biologicamente falando, 90 anos já não há fertilidade mais alguma. Porém, Deus trabalha e Deus colocou a mão e ele já havia dito que ela seria mãe. Sim. Ela não acreditou, mas Deus cumpriu e ela foi mãe. E o que é interessante é que a gente tem Eva no início, né? Não com 90 anos, mas ela ali no início do mundo sendo mãe, depois Sara já numa idade avançada sendo mãe. E nós temos várias situações em que, por exemplo, muitas mulheres pediam para ser mães, mas Deus acabava não vou dizer ouvindo, mas elas não se tornavam mães, e outras que Deus operava um milagre, né? A gente vê duas situações. Essas mães que eram estéreis, que não tinham condições e pediam muito a Deus, clamavam como Ana, a mãe de Samuel, né? Esse milagre maravilhoso acontecendo. A orientação que ela pediu a Deus foi tão genuína que ela acabou devolvendo o filho a Deus. Sim, né? foi apresentá-lo, né? Apresentou ele para o templo. Mas e essas mães que pedem a Deus e não recebem os seus filhos? Quer dizer que nós temos um Deus que não ouve? Não, eu acredito piamente e eu falo hoje em dia por experiência, de vivência, porque apesar de ter nascido na igreja, a gente passa momentos da vida onde a gente de fato põe em prática tudo aquele conhecimento. E acredito também que há uma superficialidade na nossa vida cristã, mas Deus permite certas situações para que de fato, assim como o ouro é provado, a gente também. E essas bênçãos, as orações, Deus tem um propósito. Eu costumo dizer, e muita gente eu acredito que também já deve ter feito isso, falou, olha, muitas respostas a gente não vai ter aqui na Terra. É verdade. Uma delas é porque umas foram agraciadas, mesmo sendo estéreis, e geraram filhos, e outras, tendo fisiologicamente a sua perfeição, não conseguem engravidar. Anota no caderninho e pergunta para Deus. Ele vai ter a resposta. Com certeza ele tem. Agora, nós temos uma situação em que algumas pessoas decidem não ter filhos. Alguns casais optam por não ter filhos. E no mundo que a gente vive hoje é uma coisa até compreensível, porque nós temos um mundo extremamente violento, maluco, de cabeça para baixo, os valores estão completamente invertidos. Mas essas pessoas, elas não são muito bem vistas na igreja, inclusive, né? Deveríamos respeitá-las, mas quando um casal fala, não quero ter filhos, é uma coisa meio que surpresa, assim, ou acham que é um ato egoísta.
E a lição, ela diz justamente para nós respeitarmos essas pessoas e esse desejo no coração. Sim. Porque muitos não se sentem aptos ou eles realmente têm medo de gerar uma vida no mundo que a gente vive hoje, né? Com certeza. Está muito violento, é muita preocupação. Quem tem, sabe. Sim. Né? Os nossos ainda são pequenos. Os meus ainda já estão na adolescência. Então, para mim, esse sentimento já é mais iminente dessa preocupação do mundo. As companhias, se eles vão ou não escolher servir a Deus como nós pais servimos. Então, é uma preocupação. Então, eu penso que muita gente cristã, por a gente não ter esse controle total do meu filho servir ou não servir a Deus, ele seguir um caminho bom ou não seguir um caminho bom, talvez opte por não ter, então não vou arriscar. Sim, e aí nós devemos respeitá-los, né? Com certeza. O livre-arbítrio também entra nessa questão também de optar de ter ou não ter filhos. Sim, eles não são pessoas ruins por conta disso. De jeito né? nenhum. E tem uma questão também sobre pais e mães solteiros. E na nossa mente já vem aquela pessoa que teve um relacionamento que não deu certo e acabou sendo pai solteiro, ou engravidou e o pai fugiu, a mãe fugiu. E, na verdade, existem pais solteiros de várias formas. Por exemplo, Sim. viúvos, né? Com certeza. José, apesar de não ser solteiro, mas ele não era o pai biológico de Jesus. Sim. Né? Imagina o conflito que ele não teve para a época. Né? Poxa, minha esposa está grávida, eu não sou o pai. E aí, como é que é? Aí a gente volta para lá, confiar em Deus. Sim. Porque Deus já havia avisado que Maria teria um filho. Né? E esses pais solteiros, a lição ela trata desse fato da gente ajudar, auxiliar, né? Porque eles já têm esse fardo, digamos assim, de a criação sozinho, né? Fardo pode ser uma palavra muito pesada, mas na verdade é muito pesado criar um filho, né, Marcelo? Com certeza. Demanda muito tempo, demanda muita energia, muita dedicação. E eu digo até mesmo, Renato, eu digo escolha. Uhum. Porque você pode ter tempo, você pode ter finanças, mas se você escolher não estar presente, você pode estar no mesmo ambiente e não ser presente. Sim. Então isso é uma questão de escolha. Você querer ser presente. Se você fizer a escolha de querer ser presente, mesmo que o seu tempo seja pequeno, você vai fazer daquele pequeno tempo um tempo de qualidade. Com certeza. Que eu penso que é o melhor. Sim. Você ter qualidade e não quantidade, principalmente em relacionamento, né? E o auxílio que esses pais precisam, e mães, né? Ele é muito grande, né? Criando em duas pessoas já é uma dificuldade imensa, né? Criar em uma pessoa, imagine. Então, a lição ela traz, você pode, por exemplo, segurar um pouco a criança. Se você vai visitar, você pode fazer um almoço para a pessoa, né? Dar uma limpadinha na casa para ajudar. Na verdade, a lição ela traz sobre a generosidade que você tem que ter para com os diferentes tipos de famílias, né? E tem aqui, ó, segunda-feira aqui, ó, tá escrito, Tiago escreveu aqui, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. E está visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. E trazendo para o dia de hoje, que é o que a lição diz aqui, poderíamos dizer o seguinte, visitar os pais, as mães solteiras, Sim. exatamente prestar esse serviço de cuidado, sim, né? Então a gente pode contextualizar o que foi escrito para o passado, trazer para os dias de hoje e ter um pouquinho de criatividade, né? Para ser útil, né? Para ser útil. Oportunidade tem para a gente fazer o que a gente quiser. Sim. Basta você estar atento e se dispor a fazer. Com certeza. E agora a responsabilidade da educação, né, Marcelo? A gente sempre tem aquele negócio, mas eu fiz de tudo, eu abdiquei da minha vida, eu apresentei a Deus, eu levei todo sábado, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas o meu filho não aceitou a fé numa determinada idade ou abandonou a fé, e você tem um sentimento de culpa, né? Você tem um sentimento de que você falhou. Como lidar com isso? É bem complicado. Eu acho que esse sentimento vai ficar com os pais por muito tempo. O próprio pai, a própria mãe se cobra muito na questão dos resultados. Isso. Quando na verdade é o seguinte, se você tiver a consciência de que você foi um pai, uma mãe que deu a instrução para o seu filho sobre Jesus, sobre ser um bom cidadão, o resultado já não é responsabilidade nossa. Mas mesmo assim a gente vai continuar se cobrando.
Mas eu penso que a melhor maneira é nós fazermos a nossa parte, Sim. como pais. Educar, instruir a criança no caminho que deve andar. Isso. E o resultado é ele que vai escolher. Mas a gente acredita que, pela misericórdia de Deus, aquela sementinha plantada, um dia ela vai brotar. Ela vai florescer. Quando? A gente não pode Aí dizer. a gente ora. Quando. A gente O ora. nosso trabalho, na verdade, Joelho no é chão. joelho no chão. Tem que orar. Porque quando a criança cresce, tem o pensamento próprio, a escolha é dela, Sim. né? E qual é a nossa missão nesse momento? Joelho no chão. Com certeza. Orar pelos Eu filhos. tenho até uma experiência, meu pai e os seus irmãos vieram já de uma família cristã, minha avó, e ela faleceu e não viu os filhos virem para a igreja. Vai ser uma surpresa no céu. Eu acho que vai ser maravilhoso, né? Vai ser uma cena Ah, linda. Divino, divino. Bom, nós temos a responsabilidade do discipulado. E ser pai, ser mãe é um discipulado. Eu acredito que para que vamos até ao mundo falar de Jesus, a gente precisa primeiro fazer dentro de casa. Com certeza. Cuidar primeiro dentro de casa, instruí-los, para depois a gente fazer para o mundo aí fora. Cuidados de casa primeiro. Tudo isso nós vamos conseguir apenas com o auxílio divino. Muito joelho no chão. Eu acho que a primeira regra básica de pai e mãe é joelho no chão. E submissão, né? Submissão a Deus. Submissão. E assim, Sempre lembrar que somos incapazes, por melhores que formos, somos incapazes, temos que estar sujeitos às orientações de Deus e fé. e pelas nossas atitudes, nossos filhos conhecerão a verdade. Mais do que palavras, é dar atitude, é dar o exemplo. Exatamente. Foi muito bom estar com você, Marcelo. Prazer, à disposição. Espero que você retorne com a gente, estude a lição e nos vemos na próxima semana.